No próximo dia 15 celebra-se o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. E para assinalar esta data, hoje vamos conhecer a maior rede social de consumidores em Portugal, o Portal da Queixa. Neste site, os consumidores podem apresentar as suas reclamações de compras e serviços mal-sucedidos e as marcas têm a oportunidade de melhorar o seu atendimento. É hoje meu convidado, Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa. Olá, Pedro. Bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco. De onde é que lhe surgiu esta ideia há 8 anos, quando lançou esta rede social de consumidores? Como é que nasceu o Portal da Queixa? Tinha muitas queixas para fazer? Pessoalmente tinha também, sem dúvida. Ajudou, portanto? Muito, ajudou bastante. E a origem está justamente aí. Ou seja, aquilo que me levou a mim, como consumidor, em 2008, a ter a necessidade de reclamar e muitas vezes não ter o meio mais adequado ou o meio mais célebre para o fazer, e após ter testado todos aqueles que, entretanto, já estavam ao nosso dispor, os tradicionais, verifiquei que, na realidade, nenhum deles tinha surtido efeito para resolver a reclamação na qual eu tinha como premente, como de maior importância, para poder resolver. Daí que nós também já tínhamos, e eu quando digo nós, a equipa com quem eu trabalho, que já está comigo também desde 2008, já tínhamos um background muito grande do ponto de vista de desenvolvimento online e, neste caso, na internet. E foi juntar muito ao agradável. Exatamente, decidimos por isso, porque não criar então uma rede social em que possamos nós, como consumidores, chegar muito mais rapidamente às marcas por via da internet e que as mesmas pudessem, entretanto, também estar bastante mais atentas àquilo que os consumidores realmente necessitam. Acha que os portugueses reclamam menos porque acham também, passa a redundância, que não vai surtir efeito a reclamação, porque não vale a pena, porque não está no nosso sangue, digamos, no nosso ADN, reclamar só apenas na rua, mas não fazê-lo de uma forma formal? Sim, isso tem muita razão. Aliás, nós culturalmente somos um país de queixosos, mas não somos um país que formalizamos reclamações. Ou seja, exatamente como referiu, nós queixamos muito uns aos outros, na rua, nos cafés, contudo, na realidade, não formalizamos essas reclamações. Não formalizamos muitas vezes por duas questões. Uma delas é exatamente aquilo que referia, de que existe uma ideia, às vezes uma ideia pré-concebida de que a reclamação não tem um efeito como o qual nós pretendemos, ou seja, não vai de encontro aos nossos anseios, e por essa razão não vale a pena, porque vamos ter trabalho para nada, não é? Outra é porque na realidade dá muito trabalho, porque formalizar uma reclamação depois tem todo o seu processo de tratamento, um processo normalmente moroso, e que na realidade também nos traz algum desconforto, porque antevemos que não vamos chegar exatamente àquilo que é a solução que esperaríamos. Então daí que muitas das vezes acabamos por não fazer essa reclamação no momento certo ou através do canal adequado, ou aquele que na realidade nos poderá dar uma maior celeridade nesta resolução. O Portal da Queixa vem, de alguma forma, não vem substituir estes canais tradicionais, mas vem acelerar um bocadinho este processo, porque é exatamente aquilo que acontece hoje em dia em qualquer setor, qualquer atividade através da internet, que tudo é muito rápido. Então já vamos pegar num caso específico e concreto para perceber como é que tudo funciona, mas é muito diferente utilizar, por exemplo, o Portal da Queixa ou o livro de reclamações? É diferente à partida, porque estamos a falar que o Portal da Queixa é apenas uma rede social, ou seja... E é privada, portanto... E é privada, e no fundo é dos consumidores, e que acabam por, no fundo, partilhar toda a sua informação entre si e com as próprias marcas que estão presentes. O livro de reclamações é um mecanismo legal e é um mecanismo que depois é tutelado e regulado por seja qual for a entidade que possa estar agregada ao setor, seja a ASAI, seja a ERS, seja qualquer regulador, que no fundo vai averiguar se há alguma inconformidade ou não com a lei. O que no Portal da Queixa isso não acontece, porque nós no fundo o que fazemos é criar um canal de comunicação entre as partes, apenas isso. Então vamos pegar um caso concreto. Explique-nos assim muito rapidamente, não é? Como é que nós, os consumidores, aqueles que nos estão a ouvir, podem usar este vosso serviço. Imagino, por exemplo, que eu tive uma má experiência com o serviço de telemóveis. Como é que eu posso... E isto dos telemóveis não é inocente, já vamos perceber porquê. Okay. Como é que eu posso reclamar no vosso site? Eu digo que não é inocente porque a maioria, uma grande parte das vossas reclamações tem a ver com telecomunicações. Como é que então eu posso fazer chegar esta reclamação no vosso site e depois como é que isto se processa até chegar à entidade responsável e depois o retorno, não é? Exatamente. É a resposta. Sim, é tudo muito simples e essa é a grande vantagem que nós acabamos por apresentar justamente aos consumidores, é pela simplicidade, neste caso no registro, na resolução e no tratamento. Porquê? Porque nós somos uma rede social, como eu referi há pouco, ou seja,
Acho que hoje em dia qualquer um de nós já tem uma mínima noção de como é que funcionam as redes sociais, por força do Facebook, por força de todas as outras que entretanto têm vindo a crescer e ganhando espaço junto da sociedade. Por isso é muito fácil, é um registro muito simples, ou seja, basta entrar no nosso site em www.portaldaqueixa.com e efetuar um registro, até pode ser mesmo até justamente com o próprio Facebook, e a partir daí tem acesso ao preenchimento de um formulário. Nesse formulário, a grande maioria dos campos são privados, ou seja, são de apenas acesso a essa informação ao utilizador e à marca que vai receber essa reclamação. Não fica nenhum dado pessoal, não fica nenhuma informação visível publicamente, e depois existe apenas um campo onde o utilizador tem possibilidade de escrever no fundo, o episódio para que sirva de partilha de experiência aos outros consumidores também. Ou seja, funciona não só para reclamar, mas depois também serve para outros utilizadores perceberem qual é que é a maioria dos comentários sobre aquela empresa, aquele produto. Exatamente, ou seja, qual é, neste caso, o problema que este consumidor... Foi partilha de experiências, não é? É uma partilha de experiência, ou seja, isso é o que hoje em dia é basicamente a relação entre utilizadores passa muito pela partilha de experiência, ou seja, é isso que nós procuramos quando vamos à internet, quando vamos procurar no Google, vamos justamente procurar informações que outros já possam ter que nós não tínhamos no momento. A partir desse momento, a reclamação é enviada diretamente para a marca que é visada nessa reclamação, que já tem um acesso também privilegiado via back-office, ou seja, via privado, para receber essa mesma informação e inicia-se um processo de tratamento de uma reclamação exatamente igual a qualquer outra, numa outra circunstância, fosse porque o canal tivesse sido enviado. O que é que acontece? A grande vantagem é que, sendo uma plataforma pública e online, as marcas têm, obviamente, muito interesse em satisfazer, em resolver aquela insatisfação, se pode referir assim, daquele consumidor, porque não só vão estar, de alguma maneira, a resolver aquele problema àquele cliente, agradar àquele cliente, exatamente, como também vão estar justamente a promover a sua capacidade de resolução perante milhares de outros utilizadores que visitam diariamente a plataforma. Pedro, mas a maioria das empresas e das marcas e entidades públicas, eu ainda recordo que ainda há pouco tempo num noticiário televisivo vi uma senhora dizer que reclamou sobre uma Câmara Municipal, concretamente a Câmara de Amarante, através do Portal da Queixa, e que a Câmara que lhe respondeu, portanto, sobre a sua reclamação. Portanto, pode-se também utilizar institutos e entidades públicas e organismos públicos. Mas e a grande maioria está desperta para esta questão? Ou seja, a maioria quer agradar e quer responder, ou acham que, enfim, é mais uma reclamação e não vale a pena? Qual é a experiência? A maioria das marcas tem... Se me perguntasse em 2009, quando nós lançamos a plataforma, é óbvio que eu diria que a grande maioria não. Sem dúvida. Hoje, felizmente, estamos em 2018 e temos uma taxa de perto de 70% de reclamações com resposta. Ou seja, o que quer dizer que perto de 70% deste volume acaba por chegar às marcas e as marcas estarem preparadas e estão preocupadas para dar resposta e tratamento. Ou seja, isto demonstra claramente que as marcas hoje em dia têm uma perspectiva completamente diferente daquilo que é uma reclamação. De alguma maneira, aquilo que nós, se calhar há uns anos atrás, colocaríamos um certo estigma sobre a reclamação, um pouco mais negativo, hoje em dia as marcas já olham como uma grande oportunidade para resolver um problema e demonstrar justamente isso, que ter problemas é perfeitamente normal, ou seja, ter reclamações é equiparável à cota de mercado que as marcas têm, contudo, o que importa não é ter reclamações, o que importa é saber resolvê-las. E é isto que os consumidores procuram e é isto que as marcas também querem demonstrar que são capazes. Então, hoje em dia, sem dúvida, passado 8 anos, 9 anos praticamente, da existência do Portal da Queixa, felizmente posso lhe dizer que a grande maioria já está desperta para esta nova realidade. É um novo paradigma na relação entre marcas e consumidores e que é inevitável. Ou seja, não vai ser diferente, não vai voltar àquilo que era. Hoje em dia os consumidores têm esta liberdade, têm estas ferramentas online que lhes permitem ter este poder de comunicação e acabam, por alguma maneira, ter uma capacidade de decisão bem mais formada, bem mais fundamentada do que nós tínhamos há 10 anos atrás, quando a internet não estava ao nosso dispor como está hoje. Nós falamos que a vossa plataforma portanto, é utilizada para se fazer a queixa e há a partilha de opiniões dos utilizadores. E depois, quando há o retorno da parte da empresa ou da marca, também é colocado no vosso site. Ou seja, vocês acompanham a reclamação também na resposta? Sim,
Ou seja, porquê? Porque todo este processo de quando é colocada a reclamação, depois é dado o espaço à marca para poder intervir, dar a sua resposta e efetuar o tratamento, mas também é dado o espaço de oportunidade à marca para poder promover, não é? Exatamente, mas principalmente promover positivamente essa resolução. Ou seja, porque isto é uma relação win para todos. No final fica o cliente satisfeito, fica a marca satisfeita, ficam os outros visitantes também com uma impressão muito agradável daquela marca, porque vão perceber claramente se tiverem um problema, tem uma marca que está próxima, que preocupa-se com esses mesmos clientes, então isso dá um reforço de confiança muito grande, não é? É bem mais fácil, se calhar, eu tomar uma decisão como consumidor para uma marca que eu percebo que está junto dos consumidores do que aquela que não tem respostas ou que, por simplesmente, não efetua tratamento de reclamações. Isso vai-me criar alguma desconfiança. Se eu for um daqueles consumidores, se calhar vou ficar numa situação um bocadinho delicada. Então, isto é uma oportunidade que nós também, de alguma maneira, acabamos por proporcionar às marcas para poderem demonstrar a sua capacidade de relação com os consumidores. Então, para isso, fomos criando uma espécie de um barómetro do mercado e do mercado privado, também até justamente do serviço público, em que vamos colocando por setores de atividade as marcas que melhor se destacam nessa mesma resolução. E isso tem, lá está, mais uma vez, efeitos muito positivos de parte a parte, ou seja, tanto para as marcas como para os consumidores. E tem metido pressões de algumas marcas? Sempre positivas. Nunca houve uma pressão negativa de isto, se calhar estou no vermelho, vejam lá se me tiram daí do vermelho. Só tem que trabalhar nesse sentido. É esse o objetivo, é que as marcas trabalhem nesse sentido. Portanto, é essa a resposta do Portal da Queixa também às marcas, também, não é? Quando há essa pressão. O portal, que tem também vindo a crescer em visibilidade e volume, hoje são mais de 200 mil os utilizadores registados e o ano passado quase duplicou o número de reclamações. Quais é que são, portanto, as grandes vantagens que as pessoas têm sentido e que vos têm dito através do vosso portal? A principal vantagem acaba por ser justamente esta capacidade bem mais célere de chegar à comunicação às marcas. Isto porque, não tirando o mérito, obviamente, e mais uma vez é muito importante referir que o Portal da Queixa não vem e não tem como objetivo substituir qualquer outro tipo de organismo de resolução de conflitos Mas o que eu perguntava era, neste sentido, tem tido pessoas que disseram eu usei um outro canal, por exemplo, o livro de reclamações ou até algumas associações de defesa do consumidor, e usei o vosso portal e tive mais benefícios, por exemplo, com o vosso portal? Sim, e é justamente aí. Ou seja, é nessa capacidade que as pessoas acabam por, no fundo, terem um resultado bem mais eficaz do ponto de vista daquilo que, não digo seja a forma como é resolvido, porque não adquirem uma importância diferente de qualquer outro consumidor por outro canal diferente. Agora, é a rapidez como é resolvido e como é efetuado esse mesmo tratamento. E justamente nesse sentido que eu referi há pouco. Ou seja, a internet traz-nos uma capacidade, uma elasticidade também, se podemos dizer assim, na utilização, porque nós, por exemplo, se tivermos um problema, como disse há pouco, numa loja de telecomunicações, pegando no seu exemplo, não necessariamente, se calhar, temos que nos submeter a um confronto ao formalizar a reclamação no local. Poderemos, se calhar, muito mais facilmente, já bem mais calmos em casa, através de um computador, formalizar a reclamação e, com isso, adquirir e ter essa possibilidade de o fazer sem estar no local e sem ter aquela carga emocional que muitas vezes acaba por acompanhar a própria reclamação. Exato, que a pessoa irrita-se e perde muitas vezes a razão. Não é? E daí que muitas das vezes as pessoas acabam por não o fazer. Todos nós, alguma vez na vida, perdemos, nos irritamos normal, e perdemos a razão. Acho que é inerente ao ser humano ser assim. E daí que o Portal da Queixa acaba por ganhar essa vantagem desse ponto de vista, porque depois é formalizada na internet através do formulário, não é? Mais uma vez, como eu referia, sendo online e estando visível e acabando por ser acompanhado por um universo de mais de 200 mil utilizadores restados, mas de mais de 1 milhão de utilizadores que visitam a plataforma todos os meses, ou seja, estamos a falar de um universo já bastante considerável e principalmente tendo em conta o nosso país, que é um país, de alguma forma, com perto de 4 a 5 milhões de utilizadores de internet. Ainda não somos os 10 milhões de utilizadores, infelizmente. Devemos lá chegar. Devemos lá chegar, possivelmente. Então, isso acaba por ser o resultado final no que diz respeito à utilização, que os consumidores referem justamente isso. Ou seja, que já estavam a tentar fazer a reclamação por outros canais há 2, 3, 5 dias ou alguns meses e, na realidade, não conseguiam uma resposta e vieram por Portal da Queixa e conseguiram, no instante, a resolução do seu problema. Que é o fundamental. Portanto,
estas reclamações acontecem através da internet, ou seja, online, e por aquilo que eu percebi, as reclamações sobre as compras online também têm vindo a aumentar, nomeadamente quando acontece a Black Friday ou o Natal, com os atrasos nas encomendas. Este é um tipo de reclamação que tem vindo a crescer e que, de alguma forma, demonstra que o mercado como nós o conhecemos e as vendas estão a mudar. Sim, completamente. Aliás, nós assistimos este ano que passou em 2017, nomeadamente no mês de novembro, à Black Friday, que registou um número exponencial de reclamações, principalmente face a 2016, que já tinha havido, de alguma forma, também algum buzz à volta da Black Friday. Mas nós registramos nesta fase, principalmente em 2017, um aumento perto de 200% no número de reclamações relativos a esta época do ano, principalmente à Black Friday. Isto tem que ver com o quê? Tem que ver com, principalmente, esta alteração comportamental que o consumidor está a adquirir do ponto de vista da utilização da internet. Há uma convergência natural, não só nas compras, mas naquilo que é uma utilização das redes sociais, daquilo que, no fundo, nós vamos fazendo, até mesmo com o IRS hoje em dia, somos obrigados a fazer via online. Este ano, não é? Ou seja, exatamente, este ano vai ser para todos os cidadãos. Isto, de alguma maneira, leva-nos para a internet, que tem as suas vantagens, os seus benefícios, sem dúvida alguma, mas que na realidade acabamos por assistir depois a uma alteração do paradigma. Ou seja, porquê? Porque no caso da Black Friday foi muito interessante verificar que houve um aumento muito substancial das compras online, mas depois deu-se, do ponto de vista das reclamações, um aumento também equiparável relativamente às empresas que fazem as entregas dessas encomendas. Ou seja, isto veio-nos demonstrar que as empresas não estavam preparadas para este boom, para este aumento exponencial, e que viram-se pés e mãos atadas para poderem entregar, exatamente, para dar resposta àquilo que seria o número elevadíssimo de entregas que teriam que fazer naquela época e não estavam preparados. Ou seja, isto vem-nos demonstrar exatamente estas alterações comportamentais. Ou seja, e o portal da Queixa serve muito como barómetro para percebermos também as tendências dos portugueses. Exatamente. Ou seja, isso tem sido principalmente a nossa grande vantagem também do ponto de vista daquilo que é a nossa Big Data, a informação que nós vamos gerando todos os dias, não só do ponto de vista da reclamação, como do ponto de vista da resolução, mas mais do que isso da tendência de compra e da tendência daquilo que é a utilização dos serviços, sejam mais uma vez públicos ou privados. Recordo que aqui no Lusofonia estou à conversa com Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa. Pedro, olhando assim já para os dados que dispomos, e visto que o portal tem quase 10 anos, que tipo de produtos e serviços é que vão obtendo mais queixas e maior insatisfação por parte dos portugueses? E comparativamente, digamos que o ano passado, com o início do vosso portal, quais foram os principais, digamos que se tivéssemos aqui um ranking, o que é que subiu e o que é que desceu nessa tabela? Sim, sem dúvida que do ponto de vista daquilo que são os setores mais reclamados, e isso foi transversal durante estes últimos quase 10 anos, sem dúvida que foram sempre as telecomunicações que tiveram no topo. Isto porque, lá está, mais uma vez, qualquer um de nós tem acesso e a necessidade de contratualizar um serviço de telecomunicações, seja em casa com a televisão, com a internet, seja nos telemóveis. E, como eu referi há pouco, o número de reclamações é normalmente associado à cota de mercado e àquilo que é a utilização do setor. Mas é maioritariamente, por exemplo, com problemas de tarifário? Problemas de tarifário, garantias, faturação, ou seja, tudo aquilo que tem que ver com esta relação entre os consumidores e estas marcas que prestam este serviço, não é? Houve um aumento muito exponencial, e exatamente como referíamos há pouco, nas reclamações que têm que ver com o comércio eletrónico e todos os setores que estão, de alguma maneira, associados a este mecanismo de compra online. Isso sem dúvida que houve um aumento e que há 10 anos atrás não teríamos tantas reclamações como temos hoje em dia. E depois temos os setores, por exemplo, como referi há pouco, de entregas de Correio Expresso, que têm vindo também a aumentar muito, e lá está, com esta decrescente da utilização do serviço postal, nomeadamente no caso dos CTT, houve um aumento da procura do serviço na entrega do Correio Expresso, ou seja, baixou a procura do serviço postal, mas aumentou e muito as encomendas, no fundo.
Exatamente. Temos também, por força da liberalização do mercado de eletricidade, um aumento também gradual nos últimos anos relativamente às empresas que prestam serviço de fornecimento de eletricidade e gás, que não tínhamos há uns 5, 6 anos atrás, antes de haver esta liberalização do mercado, porque também entraram bem mais marcas a operar no nosso mercado nacional neste setor de atividade, e depois temos tudo aquilo que faz parte do comércio e do consumo tradicional, no grande consumo, relativamente a hipermercados, relativamente ao comércio tradicional, a shopping, tudo aquilo que deriva desta relação entre marcas e consumidores, e que é perfeitamente natural e que acabam por ter depois, em determinadas alturas, alguns picos sazonais. Por exemplo, dou-lhe o caso flagrante, que estaremos quase a chegar daqui a pouco, por volta de meados de maio, temos um pico bastante acentuado naquilo que tem que ver com as viagens, exatamente. Calculei. Ou seja, o vosso portal será para isso tudo, portanto pode-se reclamar sobre tudo, não é? Sobre tudo, sem dúvida. Sobre todas as questões. Há muita gente que se calhar nos está a ouvir e diz: pai, mas eu escrevo mal português, não sei expressar-me muito bem. Vocês ajudam a fazer um tratamento depois, ou melhor, ajudam a que a pessoa formalize da melhor maneira a sua queixa? Sim, de alguma forma, não interventivamente, ou seja, porque não podemos intervir diretamente naquilo que é o processo da reclamação entre o consumidor e a própria marca, porque nós não fazemos essa mediação, nem essa intermediação, somos apenas uma plataforma, não é? Exatamente. Contudo, sempre que o consumidor não consiga formalizar da forma adequada, da forma que é expectável, para que a marca consiga identificar não só o próprio consumidor, mas também o teor da reclamação, para que possa entender exatamente o que é que têm que tratar e qual é o anseio do consumidor em si, nós, sempre que identificamos que não corresponde a essas regras ou esses requisitos, solicitamos ao consumidor para reformular determinado ponto que possa não estar de forma mais adequada. Há também essa preocupação e esse acompanhamento da vossa parte. Exatamente. Isto porquê? Porque é muito importante que quando um consumidor coloca a sua reclamação, tenha a expectativa de que a mesma vá chegar à marca no qual está a dirigir a reclamação e que a mesma consiga identificar para depois dar-lhe tratamento. Sempre que não existe esta circunstância, ou seja, quando não se reúne estas condições, não vai haver lugar a oportunidade de resolução. Então, não havendo oportunidade de resolução, não estamos a atingir o objetivo e não estamos a cumprir aquilo que nos propomos a atingir. E daí que tentamos sempre ser o mais rigorosos possíveis. Acha que os consumidores portugueses são, por exemplo, desprotegidos? Ou, apesar de tudo, temos uma legislação em Portugal que, de alguma forma, protege o consumidor português? Felizmente sim. Eu acho que nesse ponto de vista estamos. Há sempre espaço para melhorias, como é óbvio. Aliás, isso no fundo, o nosso lema é estar constantemente a melhorar. Mas, o mais do que isso, eu acho que o que falha hoje em dia no consumo, e mais uma vez pegando nesta questão da internet, é alguma informação que peca pela falta de informação, principalmente no comércio eletrónico. É um exemplo flagrantíssimo, que a grande maioria dos consumidores, não digo que estejam desprotegidos, não têm a informação suficiente, porque na realidade não têm experiência na utilização da internet e depois, obviamente... E é uma legislação muito complexa também, se calhar para um consumidor normal ter que perceber os seus direitos, não é? E os seus deveres também. Também. E depois há um certo aproveitamento justamente disso. Dessa iliteracia, não é? Exatamente, por parte de quem está online e que muitas vezes acaba por ultrapassar questões legais justamente para tentar criar esquemas fraudulentos. E nós também servimos muito como um meio para alertar acerca dessas mesmas práticas que não são as mais adequadas, porque infelizmente alguém tem que passar por elas, não é? Mas a partir do momento em que passa, ao partilhar a sua experiência, vai justamente alertar outros consumidores para que tenham alguns cuidados em determinados métodos de compra para não correr os mesmos riscos. Pedro, agora uma pequena provocação. Já alguém reclamou do Portal da Queixa? Já. Já alguém se queixa do Portal da Queixa também? Exatamente. E responderam de imediato? Exatamente. E nós também temos a nossa própria marca de braços abertos para receber reclamações. E responderam? E respondemos e tratamos. Sem dúvida. Muito bem. Só para terminar, também eu gostava de lhe perguntar, eu sei que há um desejo seu ali, algures, que tinha um desejo de levar esta marca e esta plataforma para fora. Sim. Como é que está este patamar, e até porque este programa também está a ser ouvido em vários países, nomeadamente os que falam português, como é que está a este nível? E porquê quer levar
esta plataforma para outros países, para fora de portas? Existem aí duas razões de base. A primeira é porque, na realidade, não existe... aliás, existe no Brasil um projeto muito similar ao nosso. De resto, em mais nenhuma parte do mundo existe nenhum projeto que tenha por base este conceito. Existe sempre o conceito da review, ou seja, o conceito da partilha de experiência no consumo, por aí fora, mas nunca nesta perspectiva da resolução. Exatamente, da resolução de reclamações. E por essa razão, sendo pioneiro, sendo único, acho que seria muito interessante ser Portugal, de alguma maneira, a levar essa inovação para fora de portas. Não é? E isso, sem dúvida, que para nós está ainda nos nossos objetivos. Possivelmente vamos conseguir, ainda este ano, para a Espanha, porque está aqui ao lado e é mais fácil começar por Espanha e entrar no resto da Europa. Contudo, temos tido bastantes contactos, principalmente no sul de África, inclusivamente também alguns países europeus já manifestaram, principalmente no norte da Europa, interesse em replicar o nosso case study para os mercados do resto da Europa, e temos também alguns contactos em países da América Latina. Ou seja, este interesse tem vindo a despertar justamente por essa inovação. Tem funcionado bem aqui dentro. Exatamente, também, por ser um case study. E mais do que isso, porque na realidade estamos dentro de um país como o nosso, que é um país tão pequenino, e tem funcionado tão bem, tem tido um resultado tão promissor, que isso, sem dúvida, que para nós fará todo o sentido. Agora estamos, obviamente, à procura dos melhores parceiros, do melhor investimento possível, para podermos chegar lá com as melhores condições e tentar prestar o melhor serviço prestável. Pedro, só para terminar, e é a última pergunta, no fundo é uma pergunta de sim ou não. Vale a pena reclamar? Vale sempre a pena reclamar. Muito obrigado por ter estado aqui nos Alfinhos. Eu é que agradeço. Muito obrigado.